Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. É com uma grande satisfação e uma grande alegria que recebi o convite do irmão e amigo Leandro para vir conhecer esta casa e esta cidade. É a primeira vez que estou em Camusim de São Félix. Inclusive tem alguns colegas lá nas Rendeiras, onde fica a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, da qual faço parte, daqui de Camusim. Mas é a primeira vez que eu, de fato, venho aqui. Espero ver outro dia para conhecer melhor a cidade, porque à noite a gente, na realidade, não consegue, né? Vou pedir licença também, eu estou com meu celular ligado aqui, mas ela é minha colinha, né? Então, mas está no silencioso já, para ele não atrapalhar a gente. E, desde já, mais uma vez, agradecendo e trazendo um abraço fraterno de todos que fazem a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em nome do seu presidente, né, que é o José Soares, que, vez por outra, também está por aqui, né? Então, o tema que nós vamos discorrer um pouco esta noite, como o Leandro já colocou, é o tema que está... Deixa eu pegar aqui que ele saiu da tela. É um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20. Os últimos serão os primeiros. Tá. Tá certo. O microfone é sempre um bicho meio rebelde, né? Obrigado, amigo. Os últimos serão os primeiros. Então, essa passagem, lembrando sempre que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz algumas reflexões a respeito dos Evangelhos, e aí a gente pode perguntar, né, e no primeiro momento, quando eu me tornei espírita mas aquele espírita que só frequenta a casa espírita, toma passe, toma água fluidificada e vai para casa, né, e se diz espírita. Então, me recordo que certa feita eu cheguei a discutir com um colega, um conhecido, que trabalhava numa empresa à qual eu prestava serviço. E ele, de origem protestante, né, de formação protestante, e a gente entrou naquela discussão filosófica, né? E ele perguntou o que eu era, né? Eu disse que era cristão, né? A gente às vezes tem essa coisa de não dizer que é espírito, né? Eu sou cristão. E ele disse, eu sou evangélico. Eu digo, eu sou cristão. Ele disse, eu sou evangélico. Como se ser cristão e ser evangélico não fosse a mesma coisa, né? Aí, quando ele disse que era espírita e tal, ele disse, vocês não leem a Bíblia, né? Eu disse, não, a Bíblia é muito complicado, né? A Bíblia é uma coisa muito complexa, a gente tem muitas parábolas, a gente não consegue. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na minha ignorância ainda muito grande, ela diminuiu, né? Ela não foi-se embora, mas ela diminuiu um pouco na minha ignorância daquela época, de espírita que apenas frequenta, mas não estuda. Eu imaginava que, pura e simplesmente, o Evangelho segundo o Espiritismo seria a nossa Bíblia, né? E hoje, à medida que a gente vai estudando e a gente começa a fazer o Evangelho no lar e a gente começa a meditar, hoje nós temos dois grandes estudiosos, né, da Bíblia no Brasil, né, o professor Celestino aqui da Paraíba e o Haroldo Dutra,
lá de Minas, reforçando cada vez mais a necessidade que nós temos de ler toda a Bíblia, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e como tudo está muito bem encaixado, como tudo que a gente precisa para decodificar, né, a própria Bíblia está nela, durante todos os livros, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, é curioso que Kardec, no Evangelho e no Espiritismo, no início ele fala, né, que o cristianismo ele foi, que a gente pode dividir, na realidade, a história de Jesus, né, sobre vários aspectos, né, sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto dos milagres, sobre aspectos, enfim, e no final sobre o aspecto da moral, do ensino moral. Os outros aspectos que ele enumera, eles sempre foram motivo, né, de controvérsia, né, cada um interpreta ao seu jeito, mas o ensino moral, de fato, esse é o que ficou e é esse que deve ser visto, né, e estudado e praticado para que a gente realmente entenda a mensagem de Jesus. Então, os últimos serão os primeiros. A primeira pergunta: quando é que o último é primeiro? Né? Na nossa vida cotidiana. Né? Ultimamente, de alguns anos para cá, em função da tecnologia, a gente hoje vai para banco, tem que pegar uma senha, né? Espera lá. Vai para um consultório médico, pega uma senha, senta lá. Antigamente era meio que no bolo, então quem chegava primeiro ia, às vezes o cara chegava meio que por último, mas se infiltrava ali e conseguia um lugar melhor. Então, se a gente for meio pragmático, a gente pode dizer que o último só é primeiro, né, na nossa realidade material, quando ele fura a fila, né? Porque se ele é o último, ele é o último. Ele tem que esperar os outros, né, cumprirem, né, a sequência. Só que ninguém quer esperar, né? Eu me recordo uma vez também, eu estava fazendo compras no Atacadão, e o Atacadão de Caruaru, não sei se vocês conhecem, quem conhece deve saber mais ou menos, tem alguns dias, né, da semana, início de mês, que são terríveis, né? Você espera filas ali quilométricas de 1 hora de fila para poder ir para o caixa, né? Você faz a sua compra e fica esperando aquelas compras enormes passarem para você chegar ao caixa. E aí, tem gente que não gosta de esperar, né? Tem gente que acha que, hoje, inclusive, o Atacadão já criou uns caixas rápidos para quem tem compras pequenas, né? Justamente para que você chega lá com, sei lá, vai comprar algumas bananas, um pedaço de carne, e aí você não tem que enfrentar uma fila, né, com pessoas com carrinhos abarrotados. Então, hoje você tem uma fila só para pequenas compras. Mas naquela época não tinha. E aí eu cheguei, acho que um dia de sábado à tarde, estava lá já, acho que meia hora ou mais na fila. E aí, na hora que eu me aproximei do caixa, chegou um cidadão que era comerciante, lá das redondezas, com alguns pequenos itens, poucos itens, né? Acho que uma bebida, alguma coisa, enfim. E aí me abordou e disse: o senhor me permite que eu passe? Eu disse: meu amigo, veja só, se eu permitir que o senhor passe à minha frente, eu vou estar desrespeitando todas as pessoas que estão aqui comigo aguardando há mais de meia hora. Então, é injusto, não é? Se o senhor permitir perguntar a todos e todos, né, liberarem, o senhor pode ficar atrás de mim. Senão, infelizmente, você vai ter que voltar para o final da fila, que é a sua posição. Na final, você chegou por último, tem que esperar. Ele se chateou comigo, disse que eu era muito, enfim, sei lá o quê, e essas coisas. Hoje em dia, mesmo com esses 2 caixas pequenos, de pequenas compras, ainda tem gente que chega com 2, 3 coisinhas e quer passar na frente dos caixas comuns. Porque a fila de caixas, né, a fila dos 2 caixas de pequenas compras, normalmente é grande também. Então as pessoas não querem esperar, elas querem ser atendidas de imediato, porque elas estão com alguma coisa para fazer em casa, para terminar, né?
assim, a vida é corrida, então a gente não pode perder tempo, né? Essa correria que a gente vive nesse mundo moderno. E as pessoas não querem esperar. Ou seja, elas querem sempre colocar a necessidade delas superior à necessidade do outro, que por direito chegou naquela fila, naquele momento, esperou meia hora, 30 minutos, 40 minutos, mas a pessoa não quer esperar. Então, vamos dizer que do ponto de vista prático, neste mundo material da gente, né, o último só pode ser o primeiro se ele furar a fila. Se ele furar a fila, ele está sendo injusto, né? Está sendo egoísta. Né? Então, eu quase perdi um amigo uma vez por causa disso. Eu estava na fila do Banco Itaú, isso há uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás. Já estava próximo de chegar a minha vez, e chegou um colega da faculdade, me viu, né? Aqueles amigos. Aí, Cirilo, aí pegou, esse bicho, infelizmente, não vai dar. Né? Porque se eu pegar, eu vou estar sendo, né, desrespeitoso, né, com todos aqueles. Mas, rapaz, esse bicho, infelizmente, não dá. Né? Não perdi o amigo, não. Nós continuamos amigos, eu acho que ele reconheceu que nesse jeitinho brasileiro, né, que a gente, nossa cultura tem, né, é isso, um amigo ajudar o outro, né, mas a gente tem sempre que medir a questão da justiça. Né? O que é justo? Uma pessoa que passou 30, 40 minutos numa fila, esperando a vez dela pacientemente, com seus afazeres em casa, no trabalho, né, na empresa, de repente chega alguém só porque é teu amigo, né, em 2 minutos resolve o problema dele e vai embora. Não parece justo, não parece, né, razoável isso. Embora a gente, às vezes, com vergonha de dizer não a um amigo, né, uma pessoa amiga ou uma pessoa necessitada, a gente muitas vezes faz. Não é? Mas, enfim, se Jesus, né, se Kardec traz essa reflexão para o Evangelho, e se Jesus falou sobre isso, há de se pensar que Jesus não estava falando apenas em fila de banco, né, em fila de consultório médico, em fila de INSS, enfim. Há que se pensar que existia alguma coisa mais profunda por trás dos ensinamentos de Jesus. E aí, como eu sou da área de administração e informática, eu trouxe apenas um comparativo. Quem trabalha talvez com logística aqui, se tem alguém que trabalha com logística, com estoque, em termos de tratamentos de sistema operacional, de sistemas de controle de estoque, quando a gente faz isso em programação, a gente tem 2 tipos de filas básicos. Existem outros, né? Mas 2 tipos básicos. Né? Uma é essa fila onde você, por exemplo, chega no supermercado e está as mercadorias todas empacotadas uma em cima da outra, que é o que a gente chama de uma sigla em inglês chamada FILO, First In, Last Out, ou seja, o primeiro que entra, o último que sai. Então, se você tem 10 pacotes de arroz, o primeiro que foi colocado embaixo vai ser o último a sair, né? Porque a gente vai pegando de cima, né? Então, essa é uma fila onde o último que chega em cima do pacote é o primeiro que sai. É apenas nessa situação. E a outra fila mais comum é essa first in, first out, o FIFO. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Ou seja, é a fila do banco. A primeira pessoa que chegou na fila é a primeira que vai ser atendida. Né? Do ponto de vista bem prático, colocando isso como uma coisa prática em nossas vidas. Mas aí, Jesus traz lá no Evangelho de Lucas, a parábola onde Jesus compara o reino dos céus a um pai de família que sai toda manhã logo cedo e vai angariar trabalhadores para a sua vinha. Né? Então, o reino dos céus, né, é compreendido como um pai de família que sai logo cedo, né, à primeira hora do dia, depois ele volta à terceira hora, ele tem uma vinha grande e precisa de muitos trabalhadores. Óbvio que se isso fosse hoje aqui no Brasil, né, ia ter muita gente para ser trabalhador diante dessa dificuldade que nós estamos vivenciando econômicas no país. Então ele vai à primeira hora, consegue alguns trabalhadores,
mas é pouco. Ele volta à terceira hora do dia, consegue mais alguns trabalhadores que estavam lá sentados, e ele, né, pergunta: o que estão fazendo aí? Não, estamos esperando trabalho, vão para a minha vinha. Né? E aos primeiros ele diz: olha, vocês vão trabalhar e eu vou lhes dar um denário, eu vou lhes dar uma moeda, que seria o salário do dia. Então ele faz isso, volta à sexta hora, à nona hora e à undécima, né, que seria a 11ª hora do dia, ele ainda vai, ainda encontra a gente lá, sem ter o que fazer, né, sentado, e eles: o que estão fazendo aqui? Por que não estão trabalhando? Eles: não, nós estamos aqui porque até agora não chegou ninguém para nos contratar. Né? Eles então vão, né, vão também para a minha vinha, que eu vou lhes pagar o que for razoável. E aí, chegado ao final do dia, ou seja, possivelmente 1 hora depois ou 2, né, já que ele começou o trabalho na primeira hora e já se passaram 11, ele chama lá o seu gerente, né, vamos dizer assim, na linguagem moderna, e manda que reúna todos os trabalhadores para que ele faça o pagamento daquilo que eles têm direito. E diz: comece pelos últimos que chegaram. E aí, aqueles que foram na última hora, né, que foram chamados, né, à última hora, recebem um denário, que tinha sido o salário que ele tinha prometido para os primeiros, aqueles que chegaram primeiro. Esses, quando viram, né, que ele pagou um denário, aqueles que trabalharam só 1 hora, eles cresceram o olho, né? Eita, se ele pagou um denário a quem trabalhou 1 hora, a gente trabalhou 11, 12, então a gente vai ganhar um dinheirinho bom. Né? E aí, quando eles chegam, que o Senhor paga um denário a eles, uma moeda, um dinheiro, eles, né? Opa, mas espera aí, o Senhor pagou um denário àqueles que trabalharam só 1 hora, a gente está aqui, a gente passou, carregou, né, o peso do dia, do sol, no trabalho, isso só está pagando um denário para a gente. Aí, mas meu amigo, não foi isso que eu ajustei com vocês quando chamei vocês? Não foi que seria um denário? Foi. Então, qual o problema? Você está crescendo o olho, está me chamando. Né? Se eu quero fazer uma ação de bondade, né? De caridade, com aqueles que vieram por último, porque não tinham conseguido trabalho, ou seja, eu não posso usar do meu dinheiro como me convém, né? É o teu olho mau porque eu sou bom? Pergunta o dono da vinha. E aí Jesus termina, né, dizendo, né, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Palavras de Jesus. E aí, claro que isso é uma parábola, ou seja, por trás dela a gente tem que tentar mergulhar mais aprofundadamente para achar o sentido moral desta palavra, essa parábola. E aí, no Evangelho, 2 espíritos, né, vêm falar sobre essa passagem bíblica. Que um é o espírito Constantino e outra o espírito Henry Heine, certo? O espírito Constantino, num primeiro momento, ele vem fazer análise e dizer que o obreiro da última hora ele tem direito ao salário igual ao da primeira hora. Por quê? Porque ele era um trabalhador que estava disponível para o mercado de trabalho, só que não aparecia ninguém que o contratasse. Ora, se a gente for olhar isso do ponto de vista da nossa realidade, a gente também vai achar estranho, né? E a gente até, se nós fôssemos os primeiros que tivessem chegado, né, na vinha, fatalmente a gente ia discutir que esse negócio estava errado, né? Poxa, eu trabalhei o dia todinho aqui, chega o camarada, trabalha só 1 hora, né? Ele vai receber o mesmo que eu. A gente vai achar que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa injusta nisso tudo, né? A CLT provavelmente seria avocada, né, para resolver um problema desse tipo, um conflito. Mas aí, quem são os trabalhadores da primeira hora?
E aí o Espírito Henry Heine vai elucidar. Jesus está falando, na realidade, de todos aqueles trabalhadores que foram conduzidos por ele à terra, que é a grande vinha do Pai, né? Ou seja, nós estamos trabalhando, nós todos que estamos aqui, estamos e somos trabalhadores da grande vinha do Pai, do Senhor. Então, quem foram os primeiros trabalhadores? Foram os profetas, Moisés, né? Depois deles, os pais da igreja, todos aqueles que deram sua contribuição, né? Os mártires da igreja, os pais da igreja, os sábios da antiguidade, os filósofos. E, por último, o Espírito Henry Heine destaca um grupinho que chegou, né, nesse contexto todo, chamado de espíritas. Eles, espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. Bom, então nós chegamos por último e, pelo que é colocado aqui, pela proposta de Jesus, podemos, iremos, devemos ganhar o salário dos mesmos trabalhadores da primeira hora. Por que temos direito a isso? O Espírito Constantino vai dizer, tem direito porque, de fato, eles não estavam folgando, né? Não estavam como aquela fábula da... Sempre tem essas obsessões, né, em microfone, essas coisas. Por isso que é meio chato trabalhar com esses bichos. Mas vamos lá. Então, tem a fábula, né, da cigarra e da formiga, né? Enquanto a formiga trabalhava durante o inverno, né, prevendo o verão, fazendo as estocagens, a cigarra cantava lá e tal, como se nada fosse mudar no tempo. E aí, quando chega o verão, a formiga tem lá seus estoques e a cigarra não fez nada, né? Então é isso. O Espírito fala que se aqueles que foram os últimos trabalhadores fossem os últimos apenas porque ficassem esperando, porque sabiam que o Senhor da vinha iria até a 11ª hora, né, 11ª hora, convocá-los, eles disseram assim, não, vamos deixar para a última hora que a gente vai trabalhar só uma horinha e vai ganhar tudo. Esses não iriam ganhar o salário realmente do trabalhador da última hora. E o Senhor da vinha, sabendo disso, né, por que não quiserem vir trabalhar? Não, porque a gente estava cansado, a gente estava querendo curtir um pouco o sol. Ele ia dizer, na realidade, vocês não servem para a minha vinha, né? Vocês perderam a noção e a prática do trabalho. Vão exercitar. Quando estiverem prontos, voltem. Por quê? Porque vocês são preguiçosos. Vocês são preguiçosos. Vocês não são realmente, de fato, trabalhadores. O trabalhador é aquele que levanta cedo e vai atrás do trabalho. Esse é o trabalhador. Aquele que acorda 10, 11 horas da manhã, meio-dia, né, e fica aguardando, né, enfim, óbvio que a gente vai fazer, né, determinadas ponderações. Tem gente que trabalha à noite, né, então, ou larga tarde, em turno da noite. Então, essa pessoa realmente precisa, às vezes, dormir um pouco mais. Tem gente que trabalha à noite em vários tipos de trabalhos, e aí dorme realmente 9, 10 horas da manhã, meio-dia ou até mais. Mas o principal ensino aqui é que não é porque você é o trabalhador da última hora, pura e simplesmente porque você quis ficar para a última hora, que você vai ter o mesmo salário daquele que chegou no primeiro momento, que se levantou cedo, esteve disposto durante o dia a trabalhar. Não. E o recado para nós espíritas, que o espírito Henry Heine dá,
é o seguinte: os espíritas receberão recompensa maior. Ó, a gente chegou por último, toda a revelação, desde Moisés, foi trazida, né? Moisés, os profetas, Jesus, por fim vem o Espiritismo. Então a gente já pegou tudo pronto, né? Então ele diz, ó, vocês receberão uma recompensa maior, posto que, como últimos chegados, eles aproveitam dos labores, dos trabalhos intelectuais dos seus predecessores, de todos aqueles que vieram antes de nós, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos, né? Deus abençoa a solidariedade. Então, tudo que foi construído, né, e cada geração constrói algo mais no conhecimento, na evolução da Terra e do próprio ser humano, e isso é abençoado por Deus, porque nós estamos aqui de fato para evoluir. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ou seja, a reencarnação nos dá essa possibilidade de, cada vez que voltarmos, trabalharmos na vinha do Senhor para o progresso da humanidade. Uma encarnação, uma existência só seria muito pequeno para nós cumprirmos tudo aquilo que precisamos e que nos propomos em nossa jornada espiritual, nossa jornada evolutiva. Então, sobre esses aspectos, o Espírito Emmanuel ele tem sobre essa parábola, ele tem duas mensagens, um no livro Caminho, Verdade e Vida e outro no livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier. Eu vou trazer essa última, ela é mais robusta em termos de aspecto, detalhes, para a gente refletir um pouco. Ele traz um trecho, né, nesse livro chamado O Espírita. E ele começa realmente com esse versículo de Mateus, não é? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E ele começa assim: o espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Características essenciais. O verdadeiro espírita, ele traz, ele mostra se ele se posiciona realmente como espírita em caracteres essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Então, a consciência do espírita deve ser aquela consciência que está sempre rendendo respeito, né, amor a Deus, e considera a humanidade por sua própria família. Toda a humanidade é a nossa família, e isso o Espiritismo vem abolir justamente os princípios de raça, de seita, de nacionalidade, né? Nós temos aí, nós temos os Estados Unidos um grande exemplo, né, de um país ufanista ao extremo, que defende, né, o seu imperialismo, a sua potência, através de armas, de guerras. Nós temos no Oriente Médio aí também, e agora na Ásia, né, com aquele, como se diz, aquele quase chinês maluco, né, o Kim Jong-un, né, que acha que assim, o nosso país é o mais importante, né, outros malucos, né, são aqueles camaradas do Estado Islâmico, que é uma parte, né, que se baseia no islamismo, mas tem uma interpretação totalmente distorcida do que é o islamismo de fato. Eu tive a oportunidade em numa certa palestra de dar um pouquinho sobre o Alcorão, alguma coisa que eu estava precisando para a palestra, e você vê que o Alcorão tem ensinamentos também
muito importantes, muito elevados, que estão na base, inclusive, de toda religião. Então, o Estado Islâmico não é o islamismo. A gente precisa também abrir a mente e não criar preconceito sobre uma pessoa que é islã, que está vinculada ao islamismo. Assim como aconteceu no cristianismo, que pessoas também se apoderaram da doutrina deixada por Jesus e fizeram atrocidades durante toda a história, esses 2 milênios de cristianismo, a mesma coisa aconteceu no islamismo. Alguns sectários, alguns, como é que a gente chama? Aquelas pessoas que são mais extremistas, obrigado. Extremistas, né? Que fazem uma leitura ali muito ao pé da letra e tem que ser aquilo ali e tal. Pronto, o Estado Islâmico são extremistas. Então, eles não representam o islamismo. O islamismo não é aquilo, especificamente. Não é? Então, o Espiritismo vem quebrar isso. Nós somos toda a humanidade. Se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Todos. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Ou seja, o espírita, ele precisa cuidar do corpo. Nós não somos esse corpo. Nós estamos usando apenas esse instrumento. O corpo é um instrumento da nossa passagem aqui durante esta encarnação. O mais importante é o espírito, mas não podemos simplesmente pensar apenas no espírito e deixar o nosso corpo, né, de qualquer jeito, sem cuidados alimentares, sem cuidados de descanso, sem cuidados de uma atividade física. Por quê? Porque precisamos cuidar desse instrumento que nos foi dado para cumprirmos a nossa jornada durante esta encarnação. Isso não quer dizer que a gente tenha que viver cultuando este corpo como se ele fosse a principal peça da nossa essência nessa encarnação. Né? Vou para a academia para ficar musculoso, vou colocar um botox para tirar o pé de galinha que apareceu aqui, Não, isso não é essencial. Isso é vaidade, é outra coisa. Né? Cuidar do corpo, sentir-se bem é uma coisa. Isso quer dizer também que a gente não deve ir para a academia? Não, devemos ir para a academia sim. Precisamos exercitar para mantermos o nosso corpo em ordem. Mas não devemos virar obcecados pelo corpo. Que acontece muito isso. O espírita abraça o trabalho construtivo. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. O trabalho construtivo, seja qual for a condição em que se encontre. Então, não importa o trabalho, não importa se é varrer o centro, não importa se é varrer a rua, tirar o lixo da rua, né, os garis, não importa se é o médico, o advogado, a cozinheira, não importa. Todo trabalho digno e construtivo deve ser prezado, ou seja, devemos prezar por aquilo que fazemos para ganhar o nosso pão do dia a dia de forma honesta. Abstém-se formalmente de profissionalismo religioso. Abstém-se, né, formalmente de profissionalismo religioso. Ou seja, o espírita não deve viver de espiritismo, não deve viver de mediunidade. Profissionalismo religioso é condenado pelo espiritismo. A gente vai ter em outro ponto lá, me parece que do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, não me recordo agora, nitidamente falando, se você é médium, use a sua mediunidade nas horas que lhe for disponível e não faça dela instrumento de ganhar seu pão. Seja útil à sociedade com um trabalho qualquer,
ganhe o seu dia do seu pão, e nas horas que você puder tirar para exercer mediunidade com Jesus, mediunidade como caridade, que ela seja gratuita, porque a mediunidade é um dom dado por Deus. Entendemos dom não como assim, fulano, né, é bom e aí Deus deu a mediunidade a ele. Não. Ele precisa, e normalmente mediunidade não é uma dádiva. A mediunidade normalmente vem como um trabalho que você se propõe para se reajustar e às vezes pagar muitos débitos que você deixou em outras encarnações. Sabe-se um espírito, ou seja, o espírita sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Ou seja, o espírita sabe que ele está em evolução, que ele não é perfeito, e não exige no outro aquilo que ele ainda não é. Sei que aqui ninguém faz isso, né? Vocês já são, possivelmente, Camusim já é uma cidade de espíritos mais evoluídos e não tem espíritas desse jeito. Lá em Carolu tem, né? Inclusive lá no Bezerra de Menezes, viu? Lá no Bezerra de Menezes tem um bocado de espírito ainda evoluído que fica cobrando os outros. Eu não vou nem falar o nome deles, para não ser indiscreto, né? Mas brincadeira à parte. De fato, né? A gente tem, às vezes, essa coisa de cobrar do outro que ele seja perfeito, que ele não tenha erros, quando a gente, às vezes, esquece que a gente mesmo não é, que a gente tem nossas dificuldades, né? Nossos vícios. Então, o verdadeiro espírita, ele tem que ter essa noção que todos estamos num processo evolutivo, cada um ao seu tempo, uns um pouco mais na frente, outros um pouco menos, uns no meio, e trabalhar a caridade do ponto de vista de não infringir ao outro, né, a crítica, o azedume, porque ele não é perfeito, porque nós também não somos. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que se princípios da reencarnação, em os princípios da reencarnação, perdão, gente, o pessoal está para longe e está embaçando minha visão. Deixa eu voltar aqui. Situam cada pessoa no lugar que traçou. Situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Ou seja, as dificuldades que nos aparecem devem ser encaradas por nós como resultado daquilo que precisamos, daquilo que plantamos. É a lei de causa e efeito. Eu vi recentemente num programa de rádio, me parece, pela internet, a seguinte frase: destino, né? O meu destino é sofrer, eu vim para essa vida, o meu destino é sofrer, né? Tudo que eu faço dá errado. Destino é aquilo que você colhe depois que escolhe. Parece um jogo de palavras, né? Destino é aquilo que você colhe depois que escolhe. Ou seja, toda vez que nós escolhemos alguma coisa, fazer algo, alguma ação, até mesmo um pensamento, nós estamos criando nosso destino. Então não nos revoltemos com ele. As dificuldades que passamos, normalmente, são necessárias e foram, de alguma forma, se não agora, foram projetadas por nós em outro momento das nossas inúmeras existências. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Tudo melhora em torno, à medida que busca melhorar-se. Ou seja, o mundo não vai ficar melhor
porque a gente quer que o mundo fique melhor, porque as pessoas têm que melhorar, porque os políticos têm que ser bons, né, porque, enfim, né, a gente hoje está vendo uma problemática moral na política muito grande, que vai ter um ponto culminante esse ano, né, o ano de eleição, presidente, governadores, senadores, né, e deputados federais. E aí a gente se pergunta, quem são esses políticos que estão hoje comandando o nosso país, os nossos destinos? Eu costumo dizer que eles não são extraterrestres. Eles não vieram de Marte. Eles são aqui da Terra. São humanos e saíram do meio da nossa sociedade. Fomos nós que pegamos eles, elegemos eles e colocamos eles lá. Então eles são o quê? Um reflexo nosso. Não é? Eles são um reflexo nosso. E aí a gente vai ver que as situações, meu pai, quando era vivo, dizia muito que parece que o povo, né, os pobres principalmente, só tem necessidades de 4 em 4 anos. Ou seja, de 4 em 4 anos você precisa de um óculos, de 4 em 4 anos precisa de um saco de cimento para fazer uma puxadinha em casa, de 4 em 4 anos precisa de meio de tijolo, de telha. E aí quando a gente faz isso, a gente está o quê? Vendendo o nosso voto e o resultado está aí. Então, não nos reclamemos pura e simplesmente da dificuldade que estamos vivenciando no país por causa desses políticos que são egoístas, né? São desonestos, porque eles são um reflexo nosso. Então, o que é que Emmanuel diz? Tudo melhora ao seu redor quando você busca se melhorar, quando você dá o primeiro passo e faz aquilo que tem que ser feito, com honestidade, com dignidade. Óbvio, dizem que uma andorinha só não faz verão. Mas Madre Teresa disse, né, que o trabalho dela era muito pequeno, mas sem ela era uma gota no oceano. Mas sem aquele trabalho dela, o oceano teria uma gota a menos. Então, temos que fazer sim, por mais que pareça que a gente está fazendo um trabalho inócuo, que não está dando resultado. Mas se você é espírita e você vive no seu trabalho, na sua casa, não é? Se você é o servidor público e cumpre com o seu horário, cumpre com os seus deveres, não cria situações, né, indelicadas ou antiéticas, né, dentro da estrutura e do Estado, você está fazendo a sua parte e está servindo de espelho. É óbvio que num primeiro momento, né, como agora, inclusive essa semana saiu, né, a manchete, eu vou falar nisso também porque eu acho que é pertinente, que os juízes, né, recebem lá uma ajuda de custo para pagar moradia. E aí todos recebem, mesmo aqueles que vivem na própria cidade, ou seja, eu moro aqui, a minha comarca é aqui, eu trabalho aqui, eu recebo R$4.000, R$4.200 para ajuda de custo de aluguel. Estranho, né? Se eu morasse aqui e a minha comarca fosse Petrolina e eu tivesse que me deslocar para lá e morar lá, alugar uma casa, seria até razoavelmente justo. Mas aí todos recebem. Se alguém não recebe, aí acaba sendo criticado pelos outros, né? Mas rapaz, tu quer ser melhor que os outros, tal. Não importa. O que é o justo, o que é reto, o que é honesto? É isso que nós devemos fazer, mesmo que atirem pedras na gente. O espírita deve buscar sempre agir de forma correta, para que ele possa ver um mundo diferente. O mundo só será diferente quando nós formos diferentes. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na sua profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Ou seja, a pregação da nossa fé é justamente no nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso trabalho, em tudo que a gente faz. Fazer bem feito, saber que está cumprindo com nosso papel diante dos desígnios de Deus e dentro dessa vinha, desse campo de trabalho que é a Terra, que é a nossa existência.
Exalta o bem, procurando a vitória do bem, com esquecimento de todo o mal. Exalta o bem, né? Exaltar as boas qualidades, aquilo que nós vemos de bom na sociedade. Já é tão ruim, a gente liga um rádio logo de manhã cedo, às vezes, um monte de enxurrada que a gente recebe, né? de problemáticas, de assalto, de assassinato, de estupro. Meio-dia também tem um programa que o pessoal gosta muito de ouvir, infelizmente minha mãe, né? Meio-dia ela gosta de ver aquele noticiário lá que... não vou nem dizer o nome para não fazer propaganda, né? O espírito não faz propaganda dessas coisas, né? Então, assim, a gente tem que evitar o mal. A gente tem que tirar o mal da nossa vida. Mesmo que o mal esteja acontecendo aqui, a gente olha e passa. E não precisa chegar em casa e dizer, olhe, eu vi o negócio acontecendo ali assim, tinha assim assado, estava o sangue escorrendo. Não precisa, deixa lá. Deixa lá. Porque quanto mais nós propagamos o mal, mais o mal se estabelece. E aí o mundo não muda. Né? O que ele falou anteriormente, a gente tem que mudar. Ah, mas vou viver com os olhos fechados. Não. A gente tem que ver nesse mundo, vendo o mundo em que nós estamos vivendo, mas escolhendo de que forma queremos vivenciar as verdades do mundo, as condições do mundo. Então, não dá apoio, não dá vazão ao mal, né, às dificuldades. Pensar no bem, valorizar o bem, isso é que a gente deve fazer para mudar o mundo. Foge de crítica pessoal à face de caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Foge da crítica pessoal, certo? E está criticando os outros. Não é? Aquilo que a gente falou no início, né? Não somos ainda perfeitos, nem nós, nem os outros. Então, não tem para que você estar criticando, principalmente tem uma coisa chamada fofoca, né? Que às vezes a gente... Espírito não fofoca, né? Espírito apenas pede oração, né? Olha, preciso falar um negócio com você. Aquele irmão lá do centro, ele está com obsidiado. Vamos orar por ele? Mas o que foi que houve? Ah, olha, porque ele fez isso, aquilo. Né? Espírito não fofoca. Espírito apenas vai reunir os irmãos para pedir oração, né? Por ele, porque... Tenhamos cuidado com isso. Não é? Quando o assunto é de interesse, e isso também está no Evangelho, quando o assunto é de interesse da comunidade, se tem alguém que pode prejudicar uma coletividade, então precisamos chamar esse alguém ou avisar os outros que tomem cuidado, porque ele pode prejudicar uma coletividade. Então precisamos expor um para proteger um número maior. Tirando isso, né, vejamos, ouçamos e oremos pelas pessoas. Mas evitemos o máximo que pudermos a fofoca, a intriga. Né? Evitemos. É um mal, né? é um veneno, um veneno pestilento que acaba com qualquer instituição, inclusive. E tem muito dentro do Espiritismo, viu? Não só tem fora, não. Eu sou a ovelha negra da família, né? Eu tenho minha mãe e duas irmãs são católicas, outras são protestantes, e eu vejo as conversas, ou seja, existe também em outras denominações, existe na igreja católica, existe na igreja evangélica, o tititi, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, isso mina qualquer trabalho. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. O irmão está errou. Ó, fulano, eu acho que você errou nisso aqui. Não faça mais isso não, porque isso vai trazer algumas consequências para você e para outros. No máximo isso, né? Nada de, não, porque você não presta, você é isso, você é aquilo. Não, todos erramos, não somos perfeitos. Precisamos praticar essa caridade com o erro alheio, porque nós também erramos. E Jesus até fala, né? Que nós seremos julgados com a mesma força
com que julgarmos os outros. Então, não é fácil, né? Eu não vou dizer que eu consigo fazer isso. Tem horas que realmente não dá. Mas precisamos ficar atentos, precisamos nos vigiar sempre que surgir essas possibilidades, né? De não nos encontrarmos, não nos entregarmos aos desvarios, muitas vezes à intempestividade do momento. Estuda sempre. O espírita tem que estudar. Se ele não estudar, ele vai virar mais um dogmático, né? Mais um extremista, como bem falou o Leandro, porque ouviu dizer as coisas. E não pense porque um palestrante vem para uma tribuna e fala, às vezes, 1 hora, 2 horas, coisas belíssimas. Não acredite em tudo que você ouve na tribuna. Não fique como a gente já fez muitas vezes em outras denominações, que alguém falava, um sacerdote falava, a gente dizia amém, amém, amém. Não. Não. Já aconteceu comigo, né, e eu posso falar isso sem citar nomes, ir para reuniões e ver palestrantes, fazer algumas exposições, trazer fatos, trazer histórias, trazer coisas que eu sabia que não tinha se dado daquela forma, com informações incorretas. É horrível isso. Até uma amiga me falou, Cirilo, você é muito cri-cri, né? Tenha pelo menos caridade com as pessoas que estão tentando fazer um trabalho. Eu não fazia palestra na época ainda. Por isso que eu demorei tanto para me chamar a fazer palestra. Eu não vou, porque se eu vou falar besteira lá, vocês vão ficar olhando para mim. A vaidade, né? A vaidade. Não, eu não quero fazer palestra não, porque minha palestra tem que ser perfeita. Né? Eu tenho que deixar as pessoas, como é que se diz? Entusiasmadas com aquilo que eu falo. Eu não posso falar nada errado. A vaidade. E aí eu falava dos outros. Aí a senhora me chamava, olha, quando é que vai fazer palestra? Isso já faz uns 4 ou 5 anos. Ele disse, não estou pronto. Ele disse, vai esperar morrer para ficar pronto? Né? Não tenho tempo, eu trabalho muito, é uma correria danada, trabalho com informática, 7 dias da semana trabalhando. Ele sim, aí, depois que se aposentar, é perto de morrer. Aí vai fazer palestra no céu, ou, sei lá, no umbral. Né? Então, tem que começar. Tem que começar. Aí hoje eu estou aqui, né, e digo a vocês, não confiem 100% em nada que é dito numa tribuna. Aprendam a pesquisar. Óbvio. Não faltem com caridade com um palestrante se ele errar, né? Olha, está errado isso aí que você falou, viu? Não é assim não, é assim, assado, que eu vi lá no livro ou na internet. Não, assim também, aí é falta de caridade. Né? Você pode chamar o palestrante depois, olha, aquilo que você falou, eu vi na internet, que era assim, assim, assim. Até ajudando ele, para que ele não cometa o mesmo erro. É assim que a gente pode fazer. Mas não apenas absorvam aquilo que o palestrante vem e fala e diz que está tudo certo. Né? Porque a gente está aqui, mas a gente ainda não tem, né? Como diz minha namorada, não tem uma asinha ainda não. Né? Não virei anjo, não. Tenho erros. Né? E eu trago sempre essas coisas assim, porque se eu for confiar na minha cabeça, eu vou misturar o nome das pessoas, as histórias, aí vai ficar uma salada. Né? Aí fica um negócio feio. Certo? Então, eu tenho que sempre trago um apoio desse, para que eu não perca realmente a minha linha de raciocínio e não traga informação incorreta, incoerente. Já estamos adiantando, eu vou finalizar aqui com a seguinte reflexão. Somos todos trabalhadores da última hora, estamos trabalhando na vinha do Senhor. Será que realmente já estamos fazendo tudo o que podemos, que precisamos fazer e que é necessário ser feito? Cada um, na sua condição, como obreiro do Senhor, como trabalhador da última hora, chegamos, né, depois de tantos que vieram antes de nós, estamos agora. Poderemos ganhar o mesmo salário daqueles que começaram há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, os profetas. Ganhamos o mesmo salário. Mas será que estamos trabalhando já ou estamos esperando chegar a última horazinha para dizer, estou aqui, olha, eu quero trabalhar agora, viu? Né? O que é que nós estamos fazendo com a nossa encarnação neste momento? Já estamos, de fato, assumindo o compromisso do trabalho na vinha do Senhor?
Ah, mas o que eu vou fazer, Cirilo? Eu não tenho grandes recursos. Se você puder, no final de semana, visitar um doente, visitar um hospital, visitar um asilo, levar consolo a pessoas que estão com problemática, seja de doença, você está trabalhando. Se você puder vir à casa espírita no dia da palestra ou de outros eventos para ajudar a arrumar, você já está ajudando. Se você pode, se você é profissional liberal, não tem dinheiro para ajudar com algo, mas pode chegar e pintar. Olha, eu sou pintor, aqui está faltando, arrume a tinta que eu venho aqui e pinto. Você está trabalhando na vinha do Senhor. Se você não tem tempo para nada, né, mas tem uma certa formação, se coloca na posição de estudioso, pode vir ajudar, sim, a divulgar o Espiritismo, né, fazendo palestra. Os trabalhos são imensos, em todas as atividades. Se você é professor, você está e deve trabalhar, sim, com todo o amor que você puder, para abrir consciências. Você é um dos grandes trabalhadores da vinha do Senhor. Se você é médico, ajudando as pessoas doentes. Se você é advogado, trabalhando pela justiça. Então, em qualquer lugar que você tiver, mas eu não tenho instrução sobre... Eu sou faxineiro, eu sou cozinheira. Você ajuda a alimentar a boca daqueles irmãos que vão fazer as outras coisas. Então, o seu trabalho tem que ser feito com dignidade, com decência, com correção. Todos nós somos trabalhadores e devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance de forma correta, honesta e digna, nesta grande vinha que é o planeta Terra. Agradeço a oportunidade de poder ter conhecido esta casa. Deixo o abraço fraterno de todos aqueles que fazem a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e desejo a todos uma semana de muita paz. Senhor, Deus de infinita bondade, Jesus, Mestre, irmão e amigo de todas as horas, agradecidos estamos por mais esta oportunidade que nos foi dada de aqui estar e refletir um pouco sobre as verdades imortais. Rogamos a presença, rogamos as bênçãos dos espíritos, dos amigos superiores, que possam nos acompanhar aos nossos lares, que possamos retornar em uma próxima oportunidade para continuarmos essa jornada de entendimento e de aprendizado. Que assim seja.